Meus amados, bom dia. Após Davi ter retirado a lança de Saul quando Saul estava dormindo, e depois ter devolvido esta lança, falando para o rei Saul que Davi teve a chance de matá-lo, Davi suscitou no seu coração que se ele permanecesse na região de Israel, ele ia perecer pela mão de Saul. Você tem que entender o que Deus quer dizer nesta palavra, porque quando você permanece demais debaixo de uma opressão, ou debaixo de uma possessão, ou debaixo de uma ordenância maligna, ou debaixo daquele que só quer sugar, daquele que só quer arrancar, ou daquele que só quer perseguir, ou daquele que te coloca de lado nos cantos, e não utiliza da maneira certa aquilo que Deus tem na sua vida, o que você tem que fazer é entender o que a palavra do Senhor diz, que a ovelha ouve a voz do bom pastor. Toda ovelha, ela tem o direito de ouvir a voz do bom pastor. Se ela não tem um bom pastor, ela tem todo o direito de trocar até mesmo de pasto, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nós entendemos aqui o princípio de autoridade. Se Saul era rei dessa região, e se ele perseguia a Davi, que não era culpado em nada, então cabia também a Davi mudar de região. Assim é dentro de uma empresa ou em qualquer outro lugar. Todo ser humano, desde a criação, tem o direito de permanecer aonde quer que seja, livre. Porque a palavra do Senhor diz: eis que vos deixo a minha paz vos dou. Então a melhor coisa para Davi era escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Ora, Davi saía da mão de Saul para ir para a terra daqueles que guerreavam até mesmo contra Israel, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor, mas ele também tinha conhecimento em outras terras, para que Saul venha até mesmo perder a esperança de buscar a Davi. E para cessar de buscar a Davi nos termos de Israel, ele resolveu escapar da mão de Saul, indo para a Filisteia. Então Davi se levantou e passou os termos de estado, de divisa. E o que eu entendo com essa situação é que Deus pode te levantar até mesmo para mudar de região. Deus pode te levantar até mesmo para mudar de estado. Deus pode até mesmo alargar a sua tenda e a sua obra e colocar em todas as capitais. Porque o Senhor é Deus. Ele é fiel. Deus tem um plano. Ele tem um concretizar. Muitas das vezes o homem faz planos sobre a terra, mas o concretizar sempre foi de Deus. E Davi, com os seus 600 homens, ele atravessa a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. E chegando Davi a Aquis, rei de Gade, ele disse aos seus homens, cada um com a sua casa, com a sua parentela, Davi com ambas as suas esposas, Ainoã, as Jezreelitas, e Abigail, a mulher que fora de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado que Davi estava fugindo a Gade, ele deixou de persegui-lo. Ora, Saul deixou de perseguir a Davi porque Davi verdadeiramente tinha ido a outra terra. E ele sabia que se ele perseguisse a Davi em terras estranhas, ele poderia até mesmo ter de volta uma situação de desavença com outros reis de outras regiões, perseguindo em outro estado.
Satanás é um reino que se organiza por distritos. Quando fala-se de tranca-rua, um nome instituído pela Umbanda, ou pela Quimbanda, ou pelo Candomblé, ou até mesmo pela Macumbaria, em suas vertentes, significa que este demônio de tranca-rua, ele pode até mesmo agir fechando comércios, falindo a comércios. Porque Jesus falou que o reino era tomado por força. Então, quem vem para a presença do Senhor e não tem entendimento espiritual, pode abrir um comércio e ao mesmo tempo falir este comércio e não entender o porquê. E muitas vezes as pessoas pensam que é Deus que está contra, já que foi Ele que fez a promessa. Mas na verdade Deus falou: olha, eu venci, vós vencerás também. O mundo é do maligno. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste mundo ia se achegando e Jesus falou: vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo está chegando. E Davi atravessa com a sua casa e as suas mulheres, Ainoã e Abigail, a que fora mulher de Nabal. E disse Davi a Aquis: se tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali eu habite. Por que razão habitaria eu, teu servo, na cidade real? Davi tinha uma estratégia nessa situação, porque se ele ficasse na cidade real, ali era mais fortificada, ali tinha mais servos, ali tinha mais soldados. E ele era de outro estado, de outro país. Mesmo sendo amigo de Aquis, ele não poderia ficar no meio do povo circulando com o seu exército de 600 homens. E ele pede uma terra mais distante. Isso aqui é uma estratégia de defesa, porque Davi não poderia ficar no meio, no centro nervoso ou no ninho das cobras. Você tem que entender esses mistérios. Às vezes você tem que se distanciar um pouco. Às vezes você tem que sair da situação e ir a outro lugar para que não venha contra você a força do inimigo. Davi sabia que a qualquer hora essa situação poderia ser uma panela de pressão contra a sua vida. E ele não poderia ficar no meio dessa fogueira, mesmo sendo amigo do rei Aquis. Então, o rei Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag. E Ziclag foi incorporada aos reis de Judá. Na descendência do rei Davi, Ziclag virou um terreno de Israel, porque Aquis tinha dado a Davi essa cidade. Então, até onde se conhece, Ziclag pertence a Israel até os dias de hoje. E foi o número dos dias de Davi em que habitou na terra dos filisteus, corrido de Saul, 1 ano e 4 meses. Davi ficou em terras estranhas porque era perseguido na sua própria terra. Tem ovelhas que vão para outra igreja porque são perseguidos dentro da igreja em que ele era para ficar. Ou essa ovelha também criou desavenças dentro da igreja e foi para outro pasto. Mas não é hora de sair. Existe um tempo de voltar. E a palavra do Senhor nos diz que Davi claramente vai voltar dos filisteus e vai vir a Israel novamente. Mas Davi vivia naquela época como um bandido. Davi subia contra os homens de toda a terra em volta da Filisteia, mas não subia contra Israel porque ele sabia que não queria e nem deveria tocar nos ungidos de Deus. E dava sobre os Jesurritas, sobre os Gessirtas, sobre os Amalequitas, porque antigamente esses moradores da terra, essas tribos, elas se estendiam na direção de Sur, que era uma direção de uma cidade da terra do Egito. Então, essas tribos, elas vinham de muito longe e habitavam em terras estranhas como se fossem aquelas pessoas ciganas e tomavam tudo que vinham pela sua frente como se fossem verdadeiros gafanhotos. Pessoas que não plantavam, mas tomavam. Todo mundo era saqueador.
E Davi, ele tinha o seu bando. Davi ainda não era rei, ele tinha que se virar. E nós vimos que antes mesmo de certos homens ou certas mulheres chegarem dentro da igreja, eles chegam fazendo tudo o que é errado. Mas fiel é Deus para consertar, moldar, transformar, através da sua palavra dentro da casa do Senhor. E Davi feria aquela terra. Toda terra que ele entrava, todo inimigo que ele achava pela sua frente, ele não dava vida nem a homem e nem a mulher, conforme o capítulo, até mesmo 26, 27 e 28 de 1 Samuel. Davi, ele intentava contra as tribos por inteiro e roubava destas pessoas as ovelhas, as vacas, os jumentos, os camelos, as vestes, e voltava para Ziclag, terra do rei Aquis. E devendo Aquis esse favor a Davi, deixava ele habitar naquelas terras. E de vez em quando Aquis vinha até Davi e falava assim: onde tu atacastes hoje? Ora, era normal para o rei Aquis saber que Davi atacava com o seu bando. Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Gesarramitas e sobre o sul dos queneus. Davi dava o paradeiro de ataque. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-lo a Gade, a Aquis, rei de Gade, dizendo, para que porventura não venha nos denunciar, dizendo, assim Davi fazia. Porque Davi pegava toda aquela situação dos bois, das vacas, das ovelhas e levava para Ziclag. Davi tomava posse e não repartia isso com o rei dos filisteus. E este era o costume todos os dias de Davi quando habitava com os filisteus. Ele ia, saqueava, voltava. É uma característica meio vil, mas Davi, ele foi criado correndo de problemas. Ele tinha a promessa, mas na verdade ele estava ali na guerra constante. E Aquis confiava em Davi, dizendo: ele se fez, por certo, abominável, aborrecível para com o seu povo em Israel. Por isso, me será por servo para a frente. A intenção do rei Aquis, rei de Gade, ele pensava que Davi ia ser sempre o seu servo. Ia estar sempre por ali, ajudando nas proteções da Filisteia. Mas Davi tinha os seus planos. Ele estava correndo de Saul e esperando o seu plano para voltar. Você que está em outra igreja e sabe que o seu coração não está nessa igreja, você só está aí há algum tempo e você vai voltar à casa do Senhor. Você vai voltar ao primeiro amor, ou você vai encontrar outro pasto que não é o pasto que você está, porque você aí está insatisfeito. Mas fiel é Deus para te mostrar, porque há períodos que a pessoa passa até encontrar terreno fértil. Às vezes você passou pela mão das pedras, pela mão da ave de rapina, você passou até mesmo o espinheiro, mas chega uma hora que você vai encontrar uma fonte de água e beber água limpa, porque é o tempo que o Senhor tem para que você venha se levantar na terra e ser uma bênção. Pelo poder do nome de Jesus, que essa palavra te abençoe e te guarde, e que Deus te dê a paz. Aleluias, ou graças a Deus, aleluia.